Quando a gente tem um produto com baixa frequência, né, que a compra acontece daqui 5 anos novamente, tu tem alguma dica para dar para esse caso? Que estratégia utilizar para retenção? Bom, na hora que essa pessoa mandou a pergunta, eu não tinha ainda falado do NPS e do Must Have Score. Então, a minha recomendação é, se você tem uma recorrência baixa, uma frequência de compra baixa, entenda o NPS e o Must Have Score daquela pessoa, porque isso vai ser, mesmo que você não tenha retenção, o maior indicador de se aquela pessoa vai indicar para alguém ou não o teu negócio. Um lance interessante que tu falou ali foi da escada de valor, né? E muitas empresas, elas têm problemas de frequência na natureza do seu negócio. O mais comum que a gente vê bastante no gestão é imobiliária, por exemplo, né? O cara compra casa uma vez na vida, então tem bastante dificuldade. Mas eu acho que um ponto interessante é que, baseado naquela escada de valor, que se crie produtos correlacionados ao produto principal, que aí eles tenham frequência de compra maior e, eventualmente, o produto maior, ele seja um produto de baixa frequência. Perfeito. Né? Exatamente isso. Kitondar é uma empresa de imobiliária, mas tem alta frequência porque é aluguel. É aluguel, exatamente. Eu acredito que o primeiro ponto, a dica é meça, né, com o NPS Must Have Score, e o segundo ponto é entenda se o seu negócio, se faz sentido você criar outros produtos que, ou subam no teu funil de vendas para trazer leads que vão virar clientes, mas com um ticket muito mais baixo, né? Provavelmente a cada compra uma venda que você faz a cada 5 anos, o ticket teu provavelmente deve ser grande, mas que façam compras menores, mas que ao longo do tempo ele vire um cliente e diminua o teu custo de aquisição, porque você já adquiriu ele já está se relacionando com você. Provavelmente você consegue gastar mais dinheiro para abrir esse funil e na hora que você vai dar essa porrada de um ticket muito maior, que vai ter uma frequência menor, ele esteja ali no topo da cadeia, né? Que ele seja quase a louça do dentista, né? Um ponto que tu tocou pouco aqui, Nardon, mas eu acho que é legal, é o fato de tu ser engenheiro mecânico, né, de formação e tudo mais. E muita gente hoje está buscando formar times, a gente incentiva isso, tem um GRI dentro dos nossos clientes cuidando dessa área de marketing. Como que tu vê, foi pouco tu bateu aqui também hoje, né, fala bastante disso no gestão, da formação do profissional de growth mesmo, do profissional para assumir essa área dentro das empresas, ou eventualmente uma pessoa que não é na área de comunicação, né, entre aspas, que isso está bem mudado hoje em dia. Como que essa pessoa fica melhor, entende fundamentos de marketing, coisas que hoje tu tem clareza? Bom, eu acredito que assim, como a grande maioria aqui de vocês sabem, hoje o marketing é o matemarketing, né? Basicamente você consegue mensurar tudo. Uma vez que você consegue mensurar tudo, você precisa primeiro de pessoas que amem números. Uma vez que elas amam os números, elas conseguem entender aqueles números de uma maneira muito mais simples. É difícil de você pegar alguma pessoa que gosta mais de branding, que gosta mais de PR, etc., e fazer essa pessoa gostar da matemática dos números da internet. Quer dizer que essa pessoa, que é esse profissional, tem menos valor ou não? Não, tem muito valor. Tem muito valor porque tem coisas que eu não gosto de fazer. Sim. E tem um papel diferente no Exato, processo. E tem um papel diferente que as pessoas fazem muito bem. O que eu acredito que é o mais importante quando você está buscando esse profissional? Buscar ou pessoas que vieram de exatas, que gostam muito de números, ou pessoas que, de certa forma, queiram se especializar nisso e consigam, de alguma maneira, parceiros que entendam mais disso, porque é muito difícil hoje você conseguir conteúdo de qualidade na internet sobre marketing digital, e não só marketing digital, sobre os números por trás do marketing, né? Tudo isso daqui que eu mostrei para vocês, aquela planilha, é uma planilha muito simples, que lá em 2010, 2011, quando a gente começou, nada disso existia. A gente foi criando junto com a indústria o conceito de CAC, o conceito de LTV, o conceito de cohort. A gente foi junto falando, putz, é melhor medir desse jeito, é melhor medir daquele jeito, e esses grandes temas foram sendo criados, né? Então, para mim, a minha recomendação é, se você tem esse profissional dentro de casa, coloque ele próximo de outros profissionais que sejam tão bons quantos para ele se desafiar e ele aprender com esses outros profissionais. Ou procure ajuda, eu não vou fazer jabá aqui de você, porque você já está fazendo jabá de você, ou procure caras que consigam ensinar e ajudar a formatar esse time. Porque eu mesmo e vários dos sócios da V4, a gente era de origem profissional de comunicação na sua grande maioria, e a gente foi mudando isso com o tempo, né? Eu digo que eu estudei comunicação para fugir da matemática, mas a matemática ela não foge de mim, ela corre atrás, mas eu fui aprendendo a tomar gosto baseado no propósito, que é um lance que eu comecei falando sobre tu ter clareza de quem é o GRI, de qual missão que ele vai fazer, porque
aí o bom profissional, seja ele um profissional de exatas ou não, ele vai correr atrás da missão. Perfeito. O lance é ter clareza da missão. Muitas vezes o cara não sabe o que cobrar, que eu acho que é um grande lance do gestão, foi por isso que eu quis incentivar que o cara que faz o gestão, ele sabe o que ele está cobrando. Eu acho que o que te fez ter mais facilidade foi o cara que entende do business antes de entender de marketing. Perfeito. E esse profissional, né, de growth ou do marketing, ele é um cara que ele tem que ser polivalente, ele tem que entender, sim, de marketing, dos números de marketing, ele tem que entender de dados, de onde eu consigo esses dados, precisa entender um pouco da parte de engenharia do produto, se for só a internet, ele precisa entender também de precisa produto ser muito. Multidisciplinar, Exato, ele é um cara que fica no meio de cada uma dessas grandes competências. A gente começou o dia hoje falando sobre o cientista do marketing, né, que a gente fala, que ele é exatamente esse cara. A gente fala que a faculdade ela segregou as áreas de ensino, né? A economia foi para um lado, o marketing foi para outro, engenharia, administração. Às vezes o cara cursa comunicação e ele sai meio que sabendo mexer no Photoshop, fazer uns textos, mas ele não sabe fazer uma conta direito, Perfeito. ele não sabe entender um negócio, não sabe o que é uma margem de contribuição, o que é um Exato. DRE, o que é um EBITDA. E daí, só voltando naquele primeiro slide que eu coloquei dos 4 elementos que são principais para o seu negócio, que é entender muito bem a dor do mercado, quem é e o que você está tentando curar. O produto, a solução que você está criando para isso, os canais que você distribui e como você monetiza. Esse profissional, ele tem que entender de cada uma dessas partes. Ele tem que ter o aval do dono do negócio, de estar próximo, para poder falar também, olha, eu estou fazendo esse tipo de campanha que está funcionando bem para esse produto. Poxa, vai lá mais atrás desse produto? Ou será que, de fato, a gente está acertando o mercado certo? Então, essa pessoa é uma pessoa que acaba interagindo em cada um daqueles elementos e quando você tem as áreas próximas, sem serem silos, né, quando você tem um squad, que a gente chama, que é um time unido com várias competências, é muito mais fácil de você conseguir entregar resultado, porque normalmente não é só uma frente, não é só o marketing, o cientista do marketing que resolve tudo. Ele é uma peça dentro daqueles 4 elementos. Exato. Ele é uma peça que conecta as demais. Exato. Uma pergunta bem interessante, Nardon, é quando se tem dificuldade por questões técnicas de se identificar o cohort. Faz sentido ainda assim medir a retenção e se sim, como podemos fazer? Acho que fazer sentido sempre faz, né? Medir a retenção, seja como for. O ponto é se eu não consigo identificar o meu cohort, o como isso afeta. Assim, o primeiro ponto que eu sempre falo hoje em dia a gente tem muitos dados. Você tem que se perguntar, para que eu quero esses dados? Eu quero que esses dados virem informação. Para que eu quero essa informação? Para tomar alguma ação. Então, eu sempre parto de trás para frente. Qual ação eu quero tomar? A ação que eu quero tomar é essa? Eu tenho a informação necessária e granular no nível que eu preciso para tomar essa ação? Não. Então, eu preciso de dados mais refinados para criar informações corretas, para ter a ação correta. Então, eu quero reter mais os meus clientes, putz, eu não sei quanto que é a retenção dele hoje, eu não estou nem medindo isso. Então, o primeiro ponto é você conseguir medir. Putz, você precisa medir no nível mais granular? Não, você pode medir isso de uma maneira mais ampla e entender como que ela está, como ela está andando mês a mês. Boa. E daí você fala, putz, ela está melhorando ou piorando? Ela está, putz, piorando. Por que ela está piorando? E daí você vai ter que dar um zoom in, né? Você vai ter que dar 2 cliques ali naquela safra e entender o que aconteceu. Por que ela piorou? Então, eu acho que sempre o nível de dado e granularidade de dado que vão te gerar granularidade de informação para você tomar também o nível de ação, depende muito do momento que o seu negócio está. Exato. Até essa pergunta, a gente falou bastante sobre lojas físicas, que, por exemplo, não cadastram o consumidor no PDV, fica tudo muito difícil. E eu falei anteriormente, dando ênfase novamente, precisa corrigir esse problema, a gente precisa coletar esse dado antes de tudo. Tem vários clientes, cada vez mais, que a gente tem começado por BI. A gente, cara, deixa tudo sobre tráfego, engajamento e conversão de lado, retenção de lado, e vamos montar o BI, mediante os dados, a gente começa a agir, senão eu vou agir que nem um idiota. Entendeu? É isso, porque tem você não está medindo. Exato, não tem a Se você não mede, você não otimiza. Exato. Rapidinho, então, Nardon, porque para a gente poder, acho que ter perguntas boas, leva em consideração na retenção do cliente. Um cliente que esteve 3 meses comigo, caiu, né, teve um churn no 4º, no 5º retornou. Esse cliente vai ser uma nova venda? Essa é uma pergunta bem comum quando tu tem aquela data de quebra desse Isso. cohort, né? Basicamente, o que você tem que entender se na sua... É o que a gente chama... até quando você conta essa sua retenção. Então, isso depende muito da frequência de compra média da tua base de clientes.
Então, se a frequência de compra média da tua base de clientes é de 4, 5, tipo, vai até 4, 5 meses, você não deveria desconsiderar esse cliente como um cliente que você perdeu e vai considerar de novo. Isso depende muito de negócio para negócio, para você calcular, putz, qual que é a idade média para eu considerar que esse cara churnou? Ou seja, da primeira compra dele até a próxima, se ele ficou 6 meses ou 1 ano sem comprar, eu considero ele um churn ou não? A resposta é, depende do seu negócio. Vão ter negócios que você vai poder considerar como um churn e considerar como um cliente novo, e vão ter negócios que você vai simplesmente considerar como retenção. É correto considerar o LTV dos clientes de acordo com as parcelas de pagamento? Não. Não, né? Não. Normalmente, o que você considera é quantas compras esse cara fez, esquece parcela, coloca LTV como se ele tivesse... está associado a ações de compra, né? Exato, ações de compra. Eventualmente, tu pode ter um contrato que pode ser cancelado. Aí, no nosso caso, a gente mede mensalidades pagas se cancelar. Se não pagar a mensalidade, eu nem considero aquela receita. Cada parcela do contrato é uma receita. Como calcular a retenção quando os contratos de prestação de serviços são com prazos indeterminados? Acho que é o que você falou. Exatamente. Então, a gente fechou. Então, preciosamente, no time, com um minuto de atraso. Nardon, puta privilégio ter aqui com a gente, cara. Desde Obrigado. que eu vi lá, eu queria ter a oportunidade de trazer, mostrar para os nossos sócios, nosso time, nossos clientes. É aquele negócio que vocês devem estar sentindo isso agora, que, caralho, velho, eu queria que aquela pessoa estivesse aqui vendo esse conteúdo aqui, porque eu não vou conseguir explicar direito esse negócio. Então, esse evento é um pouco para isso, assim, principalmente de ti, para mim, pelo menos, é um que eu gostaria muito de trazer, obviamente, todos os outros. E agora a gente vai deixar vocês, a gente conclui aqui tráfego, engajamento, conversão e retenção, e a gente vai entrar no assunto sobre gestão de times comerciais, e o primeiro convidado para falar disso é o Thiago Concer. Boa!